Olá, eu sou Paula Barros. Eu tenho cabelo preto com mechas vermelhas na altura dos ombros. Estou usando brincos dourados com uma pedra de cristal, colar com um pingente com a letra P. Estou usando uma maquiagem com delineado azul, batom cor-de-rosa e visto uma camisa azul gola polo com a logomarca do SESC. O SESC Mãos à Obra é um projeto de múltiplas acessibilidades voltada para a cultura. Então, com um formato que apresenta uma exposição com recursos acessíveis para a apreciação de pessoas com deficiência e público em geral, e uma programação de ações formativas apresentada através de um seminário de acessibilidade cultural com diversos profissionais e artistas pesquisadores do campo da acessibilidade cultural. O SESC Mãos à Obra apresenta em sua sala de exposições no condomínio FEComércio SESC Senac a exposição Ilhados, produzida pelo coletivo Os Dali. A exposição apresenta uma série de fotografias, instalação artística, com recursos de acessibilidade voltado para pessoas com deficiência, com o desafio de pensar uma proposta de mediação voltada para as múltiplas acessibilidades. O vídeo mediação da exposição Ilhados traz alguns recortes sobre a temática de acessibilidade cultural, apresentando a produção de cada uma das obras e seus recursos acessíveis para a apreciação. Coletivo Os Dali. Olá, somos o coletivo Os Dali. Eu sou Ed Brusaca. Meu nome é Paloma de Castro. Eu sou Hugo Alves. Da esquerda para a direita, Ed Brusaca, Paloma de Castro e Hugo Alves estão reunidos em uma mesa com microfones. Todos estão de máscaras, sentados e conversam entre si. Ed usa óculos de grau, veste uma camisa azul e calça de moletom cinza. Paloma veste uma camisa preta de manga e uma calça jeans azul. Hugo usa uma boina cinza e veste uma camisa verde escura com bermuda moletom cinza. Ao fundo, vemos a Sala SESC de exposição com a série de fotografias intitulada Invisíveis. A gente vai falar um pouco da exposição Ilhados, né, que está hoje em cartaz na Sala SESC de exposição no prédio do FEComércio, aqui no Calhau. E como é que surgiu Os Dali? Paloma? Bom, assim, Os Dali surgiu na verdade, começou com uma rede de apoio, né, da gente se apoiar mesmo como artista para se inscrever em alguns editais. E aí surgiu a ideia de falar sobre uma temática que era comum, né, em comum em nós três, que era sobre acessibilidade. Então a gente decidiu formar o coletivo para fazer esse projeto que resultou na exposição Ilhados. E aí, da onde sai esse nome, né? Os Dali. Primeiro que nós três trabalhamos em áreas assim completamente diferentes. O Ed vem de uma vivência de rua, do grafite, o Hugo vem de uma vivência da tridimensionalidade, da escultura, eu já parto da fotomontagem. Só que a gente tem uma coisa em comum, que é justamente a temática do surrealismo. E aí a gente teve essa ideia justamente por conta do Salvador Dalí, mas também por uma expressão muito regional, de perguntar de onde é esse povo, de onde são essas três pessoas, e a gente responder Dali. Então são Dali. E o interessante é quando a gente fala que o Dali é que cada um de nós moramos em áreas totalmente diferentes, assim, né? Tipo, a gente tem aqui São José de Ribamar, uma meio quase Passo do Lumiar e outro São Luís, né? Então a gente, cada um de um canto diferente dessa metrópole chamada São Luís. Então, o nome ele acaba se casando com essa ideia também, né? E eu acho que é a partir, na verdade, dessa brincadeira também, de brincar com essas expressões regionais, que fala também muito sobre a gente, pela questão de sermos maranhenses, de falarmos sobre a cultura maranhense, né? Eu acho que vai muito de encontro do nosso trabalho também, né? Com a nossa produção artística individual. E falando da exposição, é interessante a gente perceber, quando a gente fala sobre a questão da acessibilidade, né?
cada um tem um olhar diferente, a gente tem vivências diferentes. Por mais que a gente acabou saindo do mesmo, eu vou falar, colo, né? Vou colocar dessa forma, que foi de a gente ter participado de outros projetos do Mãos à Obras, né? Que é de dentro do SESC, e a gente foi atravessado por essa temática na rua, né? Tipo, nas vivências em sala de aula, na vivência com amigos, né? Então, dos três aqui, a gente tem amigos que são cadeirantes, tem amigos que são cegos, tem amigos que têm baixa visão. Então, a gente não começou, eu acho que a gente começou a perceber isso e a gente viu essa necessidade também de, eu vou colocar essa falar, ajudar, né, as outras pessoas que a gente, como as pessoas dizem, os normais, a enxergar essa necessidade, essa deficiência, como eles falam, das pessoas, né? Sim. E aí eu acho que a exposição e cada obra que tem na exposição, ela vem justamente chamar essa atenção dessa forma mais ligada ao nosso trabalho individual, né? Tipo, da fotografia, da instalação, até mesmo da fotocolagem, dos educativos, dos vídeos educativos que vão ser lançados, e pensar nessa proposta de como atingir as outras pessoas, né? Não falar atingir no sentido de chegar a essa informação, que eu acho que é o que a exposição ela propõe, né? De informar, de comunicar toda essa necessidade que as pessoas têm, né? Como vou citar a frase que alguns dos companheiros de uma das instalações têm, que é o Ouça-me, né? Fala que acessibilidade é para todos. E aí, quando a gente fala que acessibilidade é para todos, todo mundo vai ser beneficiado com a melhoria, né? Então a gente busca isso dentro da exposição também. Ilhados. Eu acho que a escolha do nome da exposição, a gente teve, assim, algumas discussões, mas discussões muito boas a respeito do nome, né? Eu me lembro que a gente até brincou, mas vai ser Ilhados mesmo? A gente, vai ser Ilhados. Por que Ilhados? Primeiro fazendo a mesma associação regional que a gente fez com o próprio nome Os Dali, mas de lembrar, né, sobre a ilha de São Luís, né, então do nome Ilhados da própria cidade, porque é muito uma reflexão sobre a cidade, mas também pelo próprio sentido e significado da palavra ilhados, né, que é se sentir cercado, sozinho, né, sem ter para onde ir. Então a gente pensou muito nessa possibilidade e também não só numa leitura da pessoa com deficiência, de dizer, né, com a falta de acessibilidade a gente se sente realmente ilhado, mas de pensar em quantas vezes a gente se sente ilhado todos os dias, né? Seja no âmbito da comunicação, por eu talvez não ter, por exemplo, internet, seja no âmbito da própria educação, por eu não ter direito, e a gente está vivendo um momento assim, onde várias crianças, vários adolescentes foram podados assim, educacionalmente, justamente por conta desse contexto pandêmico que a gente está vivendo, tanto num sentido até psicológico, da gente até mesmo se sentir ilhado ou se colocar nessa condição de ilhado, né? Então, é uma exposição que tem vários desdobramentos e vários significados, né? Porque para além de pensar na acessibilidade para a pessoa com deficiência, a gente também, se a gente relacionar o ilhados à acessibilidade, a gente também pensar nessa restrição de acesso que algumas pessoas, ou que a gente tem todos os dias, né? E de que forma isso nos deixou ilhado, né, em alguma situação. Pode ser no trabalho, pode ser no dia a dia, pode ser até mesmo no lazer. Então, de certa forma, de como a gente se sente ilhado, né? Dependendo do que é acessível para a gente ou não. Como a gente já foi construindo essa história da exposição Ilhados, né? Dentro da ideia de coletivo mesmo, né? De buscar essa coletividade não só entre a gente, mas das pessoas próximas a gente, e de pessoas que nem são próximas a gente, assim, a gente trazer para um coletivo, né? Para uma abrangência de ilha, E é engraçado que ilha, por mais de você estar cercado, mas você está cercado e aglomerado, né? Você está cheio de pessoas ali, tipo lá, terra, pedra, você tem um monte ali, né?
Então, ilhado é nada mais, nada menos que coletivo, né, velho? Eu penso muito nisso. A gente tá só, mas tá em coletivo ao mesmo tempo. Você tá cercado, mas tá em coletivo. Tu falaste da gente estar em coletivo, mas se sentir também sozinho. E tem uma frase de um autor desconhecido que eu li há muito tempo atrás e que até hoje eu lembro porque eu acho que isso reflete muito do que a gente está falando aqui, que fala assim, quanto mais pessoas perto de mim, mais sozinho eu me sinto, porque não há ninguém aqui, são apenas corpos. Então, é muito disso, né? De dizer que estamos em coletivo, mas, de certa forma, a gente realmente está sozinho, dependendo ali de como a gente se encontra. Então, acho que a exposição também fala muito sobre isso. O nome Ilha, Ilhados, me lembra muito a questão também de algo que, além de estar só, está invisível aos olhos, Sim. né? Tipo, está longe. Eu acho que esse sentimento de coletividade, estar longe junto, que parece até um paradoxo, eu acho que impera muito aqui também, né? Sim. Eu acho que essa Isso. inquietação da gente parte também disso, né? Dessa linha que pode ser até filosófica, chamada de filosófica, dessa ideia de distância e aproximação ao mesmo tempo. E eu acho que é importante também a gente falar sobre as ideias da acessibilidade, né? Os caminhos da acessibilidade. A acessibilidade também parte dessa ideia de alguém que não consegue se comunicar porque está longe, porque não tem Sim. como se comunicar, seja por internet ou por outros meios, que é uma das pautas que também estava percorrendo o Brasil, né? Uhum. Sobre essa ideia da dificuldade da comunicação durante esse tempo de ensino, né? Tipo, muitos alunos não conseguiam, estavam vindo aulas pelo rádio porque não tinham celular, não tinha como assistir televisão, pela televisão. Então, acho que permeia todos esses âmbitos, Sim. né? Essa ideia de estar ilhado, ela é um caminho de muitos... Eu acho que a pandemia fez isso, a gente enxergar realmente pequenas ilhas. Como foi pensada a exposição? A exposição é muito feita e pensada, literalmente, por nós três. E eu acho engraçado quando as pessoas chegam aqui e perguntam assim, mas de quem é essa obra? De quem é aquela? E fica meio difícil dizer de quem é cada obra, justamente porque a gente pensou muito junto na exposição mesmo, desde o projeto, desde da sua geração. Assim, eu digo que a exposição é quase como se fosse um filho mesmo. É um parto que demorou um tempão sendo gerado. E aí a gente traz essa vivência individual tentando resumir isso no nosso coletivo. E sobre pensar, na verdade, essa exposição foi um desafio muito grande. Porque o que a gente acaba encontrando o artista pensa primeiro em uma exposição e aí depois ele pensa na acessibilidade. Né? Dificilmente um artista vai pensar numa exposição literalmente acessível desde sua concepção. Então, esse foi um desafio muito grande, da gente pensar literalmente que cada obra precisaria ser acessível para todos, né? Isso é uma coisa meio que até é literalmente muito difícil, porque sempre a gente vai encontrar alguém que talvez não se sinta representado dentro daqueles recursos, né? Mas a gente pensou muito e elaborou muitos recursos para que todas as obras pudessem ser realmente acessíveis, seja por meio do toque, seja por meio da audição, seja por meio até mesmo da escrita, né? Então, a gente pensou muito em tornar realmente tudo acessível a todos. E, como o Ed falou, a concepção de dizer para todos é realmente todos. E eu acho que é uma caminhada assim, que todos os artistas precisam aprender. O que não é fácil, é muito difícil, muito, muito, muito difícil, é muito desafiador, mas que realmente todos os artistas deveriam percorrer essa caminhada, porque eu tenho certeza que é um caminho sem volta. E é interessante, rapidinho, é interessante a gente falar isso e citar, né, que a gente não construiu nada só, né, tipo assim, somos 3 pessoas, mas assim, vou dizer que tem um mundo todo junto com a gente, porque a gente foi buscar informações, tipo, não só referências bibliográficas, mas vivências mesmo, né, de pessoas que se sintam sufocadas pela falta de estrutura. Ilhados, na verdade. Realmente ilhados, né?
de não poder acessar determinado órgão, até determinado prédio, de não conseguir se locomover, e essas pessoas foram abraçou bem o projeto, né? Porque viu que era um projeto diferenciado, era um projeto que não ia só mostrar que aqui precisa de uma rampa, aqui precisa de um piso, mas sim que ia informar, que ia comunicar. Eu sempre vou falar isso, porque é uma coisa que mexe muito com a gente, essa questão da informação. Porque por mais que nós aqui, que a gente tenha locomoção normal, a gente consegue se locomover perfeitamente e tal, mas se você não tiver uma comunicação do que você quer, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, assim, é essa a importância da comunicação. Vocês falaram duas coisas que são muito interessantes, né? A questão da nossa própria dificuldade em realizar isso tudo. Sim. E a outra é sobre a questão estrutural, né? Se a gente for parar para pensar, as deficiências elas partem mais da estrutura social do que por alguma limitação ou coisa do tipo, porque o nosso sistema de educação, principalmente, ele não passa para a gente, ele não nos ensina sobre a pluralidade das pessoas. Sim. Então já se torna muito mais difícil para a gente também, enquanto artistas, enquanto estudantes, universitários ou professores, trabalhar com acessibilidade. Porque o problema está na estrutura, está na política, está na economia, está na própria estrutura social, arquitetônica, tanto que tem as diferentes formas de acessibilidade, né, que é atitudinal, comunicacional, arquitetônica. Então, querendo ou não, a deficiência parte muito mais dessa estrutura social. Então, a gente traz os recursos, táteis, sonoros, entre outros, para tentar entender também essa pluralidade e até para mostrar para os outros espaços de arte que também não possuem acessibilidade, que a arte e a acessibilidade elas deveriam andar juntas, né? Tipo, as nossas experiências são diferentes, mas a gente consegue chegar a esse mesmo ponto, né? E eu acredito até que, por mais que eu tenha muitos amigos que são usuários de cadeira de roda, cegos, surdos, pessoas que têm mobilidade reduzida, eu acredito que a gente nem precisa conhecer alguém que tem deficiência para poder trabalhar com acessibilidade. Com Verdade. A gente só precisa tentar enxergar, tentar ver os mínimos detalhes e ver que para a gente chegar numa sociedade que seja mais democrática, a gente precisa, primeiramente, trabalhar com os princípios de dignidade humana, de solidariedade, de coletividade. E é por isso que eu sempre entro na mesma tecla de dizer que, geralmente, as culturas africanas ou as culturas que saem desse norte, elas trabalham muito mais essa questão do nós do que do eu. Sim. E eu sempre tento me basear por esse olhar de pluralidade, de coletividade, de senso de solidariedade mesmo, para tentar trabalhar o nós, né? Tipo, eu tenho minhas experiências com meu avô, que tinha mobilidade reduzida. Eu tenho experiências com meus amigos, mas eu não preciso só me limitar a eles também. Uhum. Eu preciso saber que isso parte de toda uma sociedade que está ilhada ainda, que é também parte dessa nossa inquietação, né, desse sentido, dessa palavra, ilhado, de ilha, de um lugar que não tem tanta acessibilidade, que tem muitas dificuldades de acesso. Certa vez eu li um artigo que falava que a deficiência ela parte do ser com o espaço, né? Então, querendo ou não, é essa estrutura social que está muito deficiente, né? Que tá faltando algo, que sempre erra mesmo, né? Teve um Twitter do Padre Fábio de Mello que tem todo sentido religioso, mas fugindo um pouco disso, ele fala algo que é muito importante, né? Sobre o sentido da comunhão, que querendo ou não era para a gente viver também. Ele fala que comunhão é quando a gente deixa de olhar a multidão para olhar o rosto. Então, quando a gente tira esse olho de algo geral e começa a olhar as pessoas que estão ilhadas mesmo aqui na nossa cidade, na nossa ilha, no nosso espaço, a gente começa a entender esse sentido de comunhão mesmo. Sim. A gente começa a perceber que a gente não está vivendo uma coletividade de fato, que a gente não está vivendo uma sociedade democrática. E talvez é isso que está faltando, é esse olhar que está faltando. Com certeza. Tanto para nós, enquanto grupos de artistas, quanto para as outras pessoas, em todos os outros âmbitos. Que nós três temos várias coisas em comuns, né? Sim. Inclusive a ideia de trabalhar com surrealismo. Sim. E o surrealismo ele trabalhava muito com essa ideia de fugir um pouco dessa sociedade que está caótica para ir para o mundo dos sonhos e, a partir desse mundo, tentar reconstruir a nossa própria realidade, né? Exatamente. E criar outras realidades a partir disso. Então, isso é muito interessante. Então, esse talvez seja o sentido da exposição também. Exatamente. Como se fosse
uma utopia artística, né? Não sei se a gente alcançou, mas provavelmente seria algo realmente um sonho construído às 6 mãos, né? E várias outras cabeças, porque tem muita gente que nos ajudou até aqui, como o próprio Ed falou. É uma exposição do coletivo, mas a gente traz muitas referências de vivências, traz muita escuta, né? Então, é uma exposição de 3 pessoas, mas é uma exposição que é muito coletiva, assim, desde a sua concepção, desde a sua elaboração. A exposição Ilhados, ela traz uma obra que é uma série de fotografias, de 11 fotografias, chamada Invisíveis, aonde a gente mostra nessas fotografias aonde há falta e aonde não há o respeito com a sinalização e a acessibilidade. E dentro desse percurso a gente cria essa leitura, né, das fotografias, onde a gente vai dizer, existe, mas cadê a comunicação para o acesso a essa acessibilidade, as pessoas que têm essa deficiência, que precisam desse amparo das sinalizações e dos meios mais utilizados dentro de uma sociedade onde a gente possa criar um aspecto de mais humanidade. E aí, nas fotografias, a gente traz justamente isso, né? Tipo, um lugar onde tem a simbologia, né, de uma rampa com o símbolo de um cadeirante, né, o símbolo nacional do cadeirante, porém, o acesso ao estabelecimento à frente não tem. Então, fica aquele ar de o que para onde eu vou, né? Eu vou só subir, eu vou só permanecer aqui, isso em uma das fotografias. E as outras, elas vão seguindo esse mesmo compasso. Eu sou um cadeirante, eu estou na frente de uma escadaria onde eu quero ter acesso a um determinado lugar que tem ali naquela escadaria. E eu acabo não conseguindo acessar por falta de não ter a acessibilidade para mim, que seria uma rampa. E quando a gente fala, tipo, em alguns lugares a gente tem, porém não tem a comunicação, é justamente isso, é mostrar para as pessoas que não basta só ter. É ter e mostrar o respeito e a dedicação para que aconteça realmente toda essa acessibilidade. E aí, na exposição Ilhados, a gente traz essa série de fotografias onde a gente levanta essa discussão para poder alertar as pessoas sobre a acessibilidade em alguns cantos da cidade. A obra Toque são 2 fotografias interativas, onde a ideia não é só mostrar o espaço em que está a falta ou a comunicação da acessibilidade, como a gente vem falando dentro da exposição Ilhados, mas sim buscar a interatividade e também a provocação no olhar de algumas pessoas. Quando eu falo interatividade, é que a gente começa a repartir a obra. E aí esse quebra da fotografia faz com que, de certa forma, a gente tenha um outro olhar sobre a fotografia e sobre o espaço em que estamos. No momento que eu desloco as placas e eu tenho a movimentação de uma escada, eu começo a me questionar o porquê disso e o para que isso. E como eu consigo resolver esse problema, se é dessa forma ou voltando para o estado normal da fotografia. A instalação artística, onde ela traz uma cadeira de rodas, um quadro com a frase "A arte não tem obstáculo", com fita zebrada atravessando ela mostra justamente uma questão de discussão aonde que a arte é bloqueada ou acessível. E a partir disso eu crio essa ideia de será se realmente a arte que está presente nos espaços ou na rua, ela é acessível, ela tem obstáculos para as pessoas que estão a acolher essa obra? Será se o deficiente ele consegue acessar essas obras, essa instituição artísticas? E aí, na representação da obra A Arte Não Tem Obstáculo, eu trago justamente essa cadeira de rodas,
aonde fica à frente de um monte de tijolos para que possa entender essa leitura. Será se essa pessoa ela pode adentrar e reconhecer aquela obra de arte, ou se ela pode ser participativa dentro da obra de arte, e aí eu trago esse conceito da obra A Arte Não Tem Obstáculos. Aí, a partir desse conceito, foi a partir de um estudo e de uma vivência com amigos que são usuários de cadeira de rodas que não teriam esse acesso a algumas obras minhas na rua, por fazer grafite e por entender que a arte do grafite está acessível, né, por estar na rua. E daí eu trouxe esse questionamento justamente a partir dessa troca de conversa com um amigo que é usuário de cadeira de rodas e não conseguia chegar até esses locais para se fotografar, para até mesmo enaltecer o trabalho ou entender o que estava passando nesse composto que era o meu trabalho artístico na rua. E aí essa ideia justamente foi que fez eu pensar nessa obra, né? Tipo, esse acesso que as pessoas têm ou não têm da arte. Essa daqui é a instalação artística Sou Nós. Ela é feita de porcelana fria, gesso e uma roda. Quando nós pensamos no nome Sou Nós estávamos procurando fazer essa brincadeira com a ideia de particularidade e coletividade ao mesmo tempo. A ideia de que nós somos únicos, nós somos subjetivos, ao mesmo tempo que nós também somos coletivos e somos múltiplos. Essa instalação artística, ela vem com o intuito de fazer a gente lembrar sobre essa pluralidade cultural, né? Sobre essa pluralidade das pessoas e tentar sair um pouco do que essas estruturas elas ensinam para a gente. A sociedade, quando pensa na pessoa com deficiência, ela pensa no defeito, como se fosse um defeito, como se estivesse atrapalhando. E, na verdade, não é. É somente a pluralidade das pessoas. Todos nós temos nossas limitações, todos nós temos nossas deficiências e raramente a gente consegue ver a deficiência como algo bonito, né? Como algo belo, porque a estrutura social, essa filosofia ocidental que foi nos imposta faz com que a gente veja o outro como uma falha. E longe disso, a pessoa com deficiência é uma pessoa humana, é uma pessoa que tem suas belezas. A própria deficiência, a gente pode enxergar ela de outra forma e lembrar que o que está doente, o que está com falhas e com erros é a própria estrutura social, né? E aí a obra Sou Nós, ela vem com essa estética, né? Mostrando uma pessoa que é cadeirante, que é surda, que é cega, como uma pessoa que tem a sua própria comunicação, tem a sua própria forma de ver, de enxergar, de sentir e de se expressar no mundo. Ela traz essa beleza também, né? Essa nova estética, essa que geralmente passa despercebida aos nossos olhos. Ela faz críticas também, né? À própria sociedade, à própria tecnologia, às próprias formas de comunicação como formas totalmente inacessíveis, como o próprio jornal. O jornal ele vem como essa ideia, né, de uma comunicação que, ao mesmo tempo que ela traz informação, ela é inacessível para muitos públicos, né? Ela não contempla toda essa pluralidade cultural, essa pluralidade de pessoas. Assim como ela é um micro do macro, assim como a própria exposição, né? A gente foca na ilha, mas como um reflexo de toda uma sociedade que é abrangente, todo um país e talvez todo o mundo. Por essa falta de acessibilidade, por essa falta de pensar no outro. E as asas, enquanto mãos, né? Essa metáfora de alguém que precisa também das mãos, e tanto para andar, quanto para se comunicar, vem como essa liberdade também, né? É um meio de comunicação. A ideia de quem se comunica pode ir longe também, seja qual tipo de comunicação for, né? A gente é muito bitolado a essa ideia, a gente foca muito nessa ideia de que a gente precisa somente falar ou somente andar para a gente ir longe, né? E é totalmente diferente disso, a realidade é diferente disso. Uma pessoa com deficiência, ela consegue fazer inúmeras coisas que talvez eu não consigo, que talvez você não consegue. Então é pensar, né, que essa sociedade, que todos nós temos nossas limitações também.
E a pessoa com deficiência faz parte dessa pluralidade, né? Não vê a deficiência como um defeito, porque está muito longe disso. O defeito está na nossa estrutura social. Quando a gente fala sobre acessibilidade, principalmente aqui na ilha de São Luís ou nos arredores, a gente vê que ela é de uma precariedade enorme, né? Tipo, falta acessibilidade, muitos meios de comunicação são inacessíveis, muitos lugares, inclusive espaços de arte, eles são inacessíveis para os inúmeros tipos de deficiências. Então, acredito que a instalação artística, acessibilidade, há de haver, e acessibilidade é meio que uma pergunta, né, para a gente tentar pensar se realmente há uma acessibilidade ao nosso redor, né? Acredito que a gente não precisa conhecer o deficiente para poder se tocar, para poder tentar ver como os espaços eles estão inacessíveis, né? A gente precisa, para a gente ter uma sociedade democrática, a gente precisa, né, trazer essa ideia de dignidade humana também. E aqui na ilha eu vejo que a acessibilidade ela é como uma corda bamba, né? Ela é instável, ela é pouca, ela é falha. Então, acredito que a instalação ela vem com esse intuito de tentar fazer com que as pessoas elas consigam entender esse lado, né? Ela enxergar de outras formas como é que a nossa sociedade ela falha em muitos aspectos, principalmente com a pessoa com deficiência, né? O próprio nome da exposição Ilhados, como a gente tinha falado antes, traz essa ideia, né, de uma pessoa que ela está em um espaço lotado, talvez, mas que existe essa individualidade rodeando, né? Não tem esse espírito de coletividade. Então, isso é como se ela estivesse realmente em uma corda bamba, a ponto de que a qualquer hora que ela fosse cair, ela não conseguisse se sustentar mais, porque não tivesse quem levantasse, não tivesse apoio, não tivesse uma estrutura que houvesse uma estrutura que impedisse ela de se levantar de alguma forma. Passando por por uma fala muito literal da sociedade, a gente vê geralmente nos ônibus, quando os elevadores não estão funcionando, ou até quando estão funcionando, que muitas pessoas começam a reclamar, dizendo que o deficiente, que o usuário de cadeira de rodas está atrapalhando o percurso, que está demorando. Então a gente percebe a partir daí que é uma falha muito social, que a deficiência ela não é uma falha de uma pessoa, mas a falha está na nossa própria estrutura, né? Tanto de atitude, quanto de comunicação, quanto de arquitetura, em toda essa construção social, política, econômica, até filosófica. Então, acredito que há uma necessidade, né? Há uma carência muito grande de acessibilidade, de chegar ao outro em todos esses aspectos. Então, esse não haver acessibilidade dentro do nosso espaço é como se fosse alguém andando numa corda bamba, né? Tentando saber por onde é o caminho e tendo dificuldades e se distraindo com isso, enquanto existe um poder que se denomina poder tapando os próprios olhos, né? Tapando a informação do próprio caminho por onde ele anda, e tentando de alguma forma também limitar ainda mais os acessos, né? Como se estivesse martelando todos esses caminhos, esse percurso, ou as próprias pernas, ou as próprias mãos do outro, os próprios olhos. E aí eu fico me perguntando, que poder é esse, né? Que sentido de poder é esse que está tapando nossos olhos? Se é o nosso próprio, se é o do outro, se é uma questão política, se é uma questão educacional, e talvez envolva toda essa estrutura, né? A obra ela se torna mais acessível por meio da audiodescrição em MP3 e também pelo toque. E sentir a própria obra, assim como a textura, a temperatura, a forma. Ouça-me é uma instalação sonora onde é composta literalmente por vozes de pessoas com deficiência. Então nós recolhemos algumas falas, depoimentos, inquietações de pessoas com deficiência e pedimos que eles falassem um pouco em que sentido, em que momento da vida deles eles se sentiram ilhados.
nós recolhemos depoimentos de pessoas com deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual, e nessa exposição, né, nessa obra, eles contam um pouquinho de que forma eles se sentem ilhados dentro dessa falta de acessibilidade ou do uso errado da própria acessibilidade. E foi uma forma da gente trazer, de uma forma meio que indireta, a pessoa com deficiência. Dentro da comunidade das pessoas com deficiência, tem uma frase muito forte, que é nada sobre nós sem nós. Então, pensando nesse sentido, né, de fazer uma exposição que fala sobre acessibilidade, uma exposição completamente acessível, nós pensamos justamente em trazer a fala dessas pessoas. Então, de alguma forma, eles sim estão aqui e sim fizeram parte de toda essa construção. E aí a pessoa é convidada, quando chega na exposição, é fornecido um fone e ela é convidada a escutar esses depoimentos. Temos, neste momento, 6 depoimentos de pessoas, como eu falei, de deficiências diversas, falando um pouco sobre, né, de que forma eles se sentem ilhados. E uma das formas que a gente pensou em tornar isso acessível, por exemplo, a uma pessoa com deficiência auditiva, porque pensa, né, ouça-me, quem não ouve? A forma seria por meio da transcrição de todas essas falas por meio de texto. Então, mesmo que uma pessoa surda, uma pessoa deficiente auditiva, chegue à exposição, ele vai conseguir também ter acesso a essa obra por meio da transcrição em texto. Todas as obras também possuem o nome em braille plotados na parede, como uma forma também de recurso acessível. Todas as etiquetas da exposição possuem leitura em braille, mas a gente acha que, dessa forma, torna-se ainda muito mais interativa a participação dessas pessoas na exposição. Todas as fotografias também possuem o recurso da audiodescrição, que é disponibilizado aqui na galeria por meio do QR Code, buscando a maior autonomia da pessoa com deficiência visual, mas também em MP3, no formato de MP3, caso a pessoa não tenha a possibilidade de acessar pelo celular ou pela internet. Fotografia vertical, colorida, fragmentada em 4 partes iguais, com montagem assimétrica, 2 em alinhamento à esquerda e 2 à direita. Todas as fotografias contam também com uma prancha tátil em alto contraste, onde além das cores em alto contraste usadas como o amarelo e o azul marinho, ou então o preto e o amarelo, nós temos também textura. Então, uma pessoa, por exemplo, com baixa visão e até mesmo uma pessoa cega, consegue ter acesso a todas as fotografias por meio desse recurso. Podemos relacionar a temática da exposição com outras áreas? A própria temática sobre acessibilidade, a gente consegue desdobramentos assim, inúmeros dentro de várias possibilidades e componentes curriculares, mas a gente consegue, por exemplo, relacionar com a matemática, estudando, por exemplo, o ângulo de uma rampa, ou a distância entre um objeto e outro, ou então a largura de uma rua, ou então a largura de um corredor. A gente pode relacionar, por exemplo, com geografia, entender a própria estrutura arquitetônica da cidade, e aí a gente já vai também em relação à história. A própria arte, que é bem amplo. A discussão de arte vai bem ampla, porque exatamente. Você pode pegar pintura, música, fotografia. A arte ela acaba sendo o aparato maior, assim, eu acho, para abrir essa discussão. Mas dentro das outras tem uma que é bem tipo sociologia, filosofia. Nossa, essas aí é que tipo tipo bater o pensamento mesmo, botar a pessoa ali para raciocinar sobre essas questões, que eu acho que é super importante. Mas quando a gente fala tipo matemática, só ângulo, só distância, metragem e tal, é perceber o mundo. Vou trazer uma situação aqui, que hoje a gente tem muita bike rolando na cidade, né? Então, o lance da bike é uma coisa que eles estão procurando pela acessibilidade também, de eles poder transitar de um canto para outro com a bike, né? E aí, qual é essa distância? Essa distância também é matemática, né? Também entra nesse meio.
E uma outra questão é quando a gente fala de espaço, né, de geometria, de museus, que museu entra a questão de arte, mas entra a questão da arquitetura, história, porque na história a gente tem muitos nichos ali dentro da história que fala de acessibilidade, a gente nunca prestou atenção. Sim. E aí eu vejo assim, como é que o olhar da gente mudou hoje, né? Desde da primeira vez que a gente participou de um projeto que fala de acessibilidade, e hoje a gente ser o projeto, sabe? Porque eu percebo isso hoje, assim, sabe? Tipo, antes a gente ajudava o projeto e hoje a gente está o projeto, né? Projeto. Não é hoje eu sou o projeto, hoje a gente está o projeto. E esse projeto, quando você está nele, você começa a ver, né, o mundo com tipo assim, com 1000 olhos, sabe? Porque você vai perceber tudo. Pô, você está pintando, no meu caso, eu estou pintando ali na rua, eu percebo que eu estou pintando num lugar que não é acessível para muita gente. Ah, mas está em via pública e tudo mais. Mas tipo, se eu quisesse tirar uma foto lá no espaço, eu não tenho uma sinalização, sabe? Tipo, eu comecei a pensar isso a partir do trabalho, sabe? Tipo, eu poderia tentar, quando fizer um trabalho na rua, tentar fazer uma maneira de como sinalizar que existe um trabalho meu ali. Sei lá, a Paloma fazer uma fotomontagem e ela utilizar desse recurso nas redes sociais de como foi feita a fotomontagem, né? Sim. O que tá do áudio descritivo, né?